Sean John Combs nasceu em 4 de novembro de 1969 em Nova York. Ele tem diversos nomes artísticos, P. Diddy, Diddy, aqui a gente vai chamar ele só de Diddy. Ele é um rapper, empresário e produtor musical e é um dos caras bilionários aí que temos no mundo. E por que é importante falar isso? Porque dinheiro é poder. E este cara é extremamente poderoso. Você deve estar ouvindo falar bastante desse cara aí pela internet, porque ele está sendo muito comentado, já que foi preso na semana passada. Depois de deixar um rastro de destruição aí na vida de várias supostas vítimas dele, ele finalmente está sendo acusado formalmente de diversos crimes, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Aqui no canal Sem Rumo eu já fiz vídeo falando sobre o R. Kelly. E ele era assim como o P. Diddy. E lá naquele vídeo, inclusive, teve alguém, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas eu vou deixar o comentário aqui, que me pediu um vídeo sobre o P. Diddy e eu já vinha pesquisando algumas coisas, mas como o caso dele estava evoluindo, eu decidi dar uma guardada e aí finalmente ele foi preso. E aí sim, esse é o melhor momento para lançar esse vídeo, então fica aí especial para esse seguidor que pediu o vídeo, mas também para todo mundo que tá vendo aí esse caso na mídia e não tá entendendo quem é esse cara, o que ele fez, enfim, vou explicar tudo aqui. E se você não viu o vídeo do R. Kelly, eu aconselho muito que você assista, porque eles têm um padrão de comportamento muito parecido, eram amigos, e assim, agiam de maneira muito parecida, então para quem viu o caso do R. Kelly, já vai relacionar aqui com o do Diddy. E eu sei que eu tô devendo também o vídeo estendido aí sobre a Cat Torres. Eu lancei o vídeo curtinho, prometi que ia lançar o vídeo com detalhes e acabei me enrolando, não consegui lançar. Esse vídeo já está gravado, só que, gente, é problema atrás de problema. Deu problema no meu Note, deu problema no app que eu edito o vídeo. O próprio vídeo deu problema no áudio, só que ele ficou um vídeo mais longo, então eu não quis regravar, e aí eu fiquei tentando melhorar o áudio o máximo possível para entregar a melhor qualidade para vocês. Então, assim, deu inúmeros problemas, mas se não sair, se já não saiu antes desse vídeo do Diddy, provavelmente vai ser o próximo vídeo, então segura aí que já já vai sair. Mas antes da gente ir pro vídeo em si, eu preciso apresentar para vocês as duas novas integrantes da minha família e deste canal também, por que não? Essa é a Gal. E não foi por causa dos meus vídeos da Gal Costa, não. Dá oi, Gal. Oi. Diz oi pro pessoal. Diz que meu nome é Gal. Fala. Ai, que linda. E essa é a B. Betânia. Dá oi, B. Dá oi. Diz oi. Oi, pessoal. A Gal e a B. A Betinha. E se você chegou nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com alguém que tá aí perdido também sobre essa história, pra gente conseguir entender tintim por tintim do que aconteceu. Segue o canal também nas outras redes sociais, porque sai vídeo por lá também. E agora sim, sem mais delongas, bora pro caso. Como eu falei na introdução do vídeo, este cara que a gente vai falar hoje é conhecido por vários nomes, eu vou chamar ele de Diddy, e o cara é tipo um dos principais quando a gente fala da indústria musical, principalmente do rap e do R&B. Que inclusive, gente, já deixa aqui no comentário se você era fã de alguns deles. Gente, sempre gostei muito de R&B, anos 90, 2000, principalmente essa galera ali dos Estados Unidos que fazia esse R&B. E eu cresci escutando essas músicas, esses artistas. Então, assim, pra quem é fã, todos esses nomes que eu vou falar aqui são pessoas que quem é fã já escutou, sabe quem são, cresceu ouvindo, já vai linkar com músicas que essa galera cantava. Então é muito bizarro pensar que toda essa galera que a gente ouvia, principalmente na minha adolescência, escutava muito R&B e rap, e essa galera é toda envolvida com coisas totalmente macabras. Ele lançou diversos artistas, como eu falei, alguns deles são a Mary J. Blige, o Usher e o Notorious Big.
E não tem como falar de Notorious Big e Diddy sem falar de Tupac e também a briga ali que eles tinham, né, o Big com o Tupac, que era a costa leste contra a costa oeste. Então o Diddy lançou o Big, que eram ali da costa leste, Nova York, e tinha essa rixa ali com o Tupac, que inclusive foi assassinado, e sempre correu na boca miúda que o Diddy tinha envolvimento com a morte do Tupac. Mas tem gente que desconfia que além do envolvimento com a morte do Tupac, ele também teve envolvimento com a morte do próprio Big, que era um cara agenciado por ele. Enfim, até hoje não tem provas mesmo de que isso aconteceu, tem muita especulação, tem testemunhas, mas assim, uma prova palpável a gente ainda não tem. Mas com ele preso, talvez isso também seja elucidado. Só pra gente começar a introduzir quem é esse cara e assim, milhares de coisas que assombram a carreira dele desde o início. Isso porque um dos comentários muito frequentes na internet é que muitas mortes assombram a carreira do Diddy. Quer dizer, muitas pessoas que são ligadas a ele, muitas mesmo, tanto na parte familiar dele, né, na parte pessoal, como na parte da carreira dele profissional, acabavam morrendo ou tinham sua carreira, sua vida destruídas. Então parece assim que todo mundo ao redor dele era atingido, menos ele, o único cara que escapava de tudo era ele. De resto, muita gente acabava morrendo de maneira meio suspeita. E um dos exemplos bastante fortes dessas mortes que acontecem ali ao redor dele é da Kim Porter. Ela foi esposa dele durante 20 anos, entre várias idas e vindas, então eles terminavam, voltavam, enfim, mas eles ficaram nessa durante 20 anos. Numa dessas de vai e volta, ele, inclusive, nessa época, namorava a J.Lo, porque ele também namorou a Jennifer Lopez, se você não sabia, eles tiveram um namoro muito midiático aí. E o que se sabe é que mesmo quando ele estava ali com a J.Lo, ou seja, ele não estava com a Kim naquele momento, ele continuava monitorando ela, seguindo, sabendo, queria saber tudo sobre onde ela estava, com quem ela estava se relacionando. Parecia mesmo mulher de bandido, sabe? Ah, não importa se você terminou com o bandido, você vai continuar eternamente sendo esposa daquela criatura e nunca mais vai poder se relacionar. Era meio que isso, sabe? Ele continuava monitorando ela e, inclusive, durante algum tempo ela teve alguns namorados e um deles misteriosamente apareceu morto. E depois disso, a própria Kim apareceu morta numa morte assim bastante suspeita. Ela tinha 40 e poucos anos e a causa da morte foi pneumonia. Isso é muito estranho porque alguém de 40 e poucos anos dificilmente vai falecer de pneumonia, é uma causa bem estranha. Fora que aparentemente ela não estava apresentando ali muitos sintomas, mas essa foi a causa da morte. Mas quer que fique mais bizarro? Vai ficar mais bizarro. Uma das pessoas que estava investigando ali a morte dela, as causas da morte dela, também apareceu morto. Ou seja, parece que é um efeito dominó, assim, vai tendo e todas essas mortes assim ao redor do Diddy vão se acumulando. Só que quando não dá pra ficar mais estranho, dá com certeza pra ficar mais estranho quando envolve esse cara, parece que tudo é muito estranho. Se descobriu que nessa época em que ela faleceu, ela estava justamente, assim, coincidentemente, escrevendo uma biografia, escrevendo um livro que ia ser a sua biografia. E nesse livro ela falava sobre, obviamente, o Diddy, porque ele participou, né, de grandíssima parte da vida dela. E aí ela contava possivelmente abusos que ela tenha sofrido, esse relacionamento tóxico que os dois tinham. E como que a gente sabe disso? Porque depois da morte dela, esse livro foi encontrado por um amigo. E segundo ele, ele vai terminar de escrever o livro, então ele vai ser coautor do livro que já estava sendo escrito por ela e vai lançar esse livro. Então, a gente está aí no aguardo para saber o que de fato vai ser lançado aí nesse livro. Uma das informações que esse amigo já soltou sobre o que teria ali no livro dela e dos abusos que ela própria sofreu do Diddy é o envolvimento do Diddy com o Justin Bieber. Como eu citei para vocês, o Diddy agenciou o Usher desde criança. Então, ele conheceu o Usher criança e agenciou ele durante grande parte da carreira dele.
E o Usher descobre o Justin Bieber. Só que como o Diddy aparentemente tinha mais... Aparentemente não, na indústria ele tinha mais poder, ele tinha mais dinheiro, né? Ele tinha mais relações, ele tinha sei lá, uma melhor estrutura para dar pro Justin Bieber. Então o Usher apresenta o Diddy e fala: ó, toma esse moleque aqui, ele é muito talentoso e você, né, pode agenciar ele. Então o Justin Bieber teve grande parte ali da sua adolescência, do iniciozinho da carreira dele, ele trabalhava com o Diddy diretamente. E segundo esse amigo aí, teve, né, que leu os manuscritos da Kim, tem uma relação abusiva ali do Diddy com o Justin Bieber. A gente não sabe exatamente os detalhes de que tipo de abuso aconteceu, mas tem vários vídeos aí na internet, se vocês procurarem, do Diddy com o Justin sempre parecendo meio desconfortável, assim, na presença dele. E aí, segundo esse amigo, nesse livro vai ter esses detalhes dessa relação. Mas, enfim, isso por enquanto é só especulação. A gente teria que, né, ter o lançamento desse livro pra gente poder ter mais informações sobre isso. Todo esse poder que o Diddy tinha de conhecer vários artistas, de agenciar cada vez mais artistas, e artistas famosos, não eram artistas que não tinham tanta repercussão, não, ele tinha muitos artistas e muito famosos, que rendiam muita grana e que rendiam muita fama para ele também. E aí, ele se relacionava cada vez mais com mais gente, conhecia cada vez mais gente, e uma das famas que ele tinha em Hollywood era por causa das festas que ele dava. Ele fazia muitas festas, gente, festa de tudo quanto é tipo. Ele tinha uma festa que as pessoas iam, tipo, sabe aquela festa branca que as branquelas, que teve no filme das branquelas, que todo mundo é vestido de branco? Ele fazia uma festa exatamente assim. Inclusive, até surgiram aí comentários, tipo, será que foi inspirado na festa dele, a festa das branquelas? Pode ser. Porque, gente, é assim, ó, do alto escalão de Hollywood, eram os cantores mais famosos, os artistas mais famosos, iam de todos os nichos, né, que eu quero dizer, iam cantores, iam atores. Então ele tinha essa festa onde todo mundo ia vestido de branco, ele dava vários after parties, que é tipo festas que acontecem depois de premiações, tipo o Oscar, ou premiações da música, o Grammy, então a galera vai na premiação, sai da premiação, vai pra festa de algum artista. Só que para além dessas festas que eram extremamente televisionadas, que tinha milhares de fotógrafos, imprensa, todo mundo lá assistindo, tinha algumas festas que também reuniam pessoas muito famosas, mas que eram um pouco mais obscuras. Inclusive, o próprio LeBron James veio a público falar que, nossa, as melhores festas eram as que o Diddy dava e tudo mais. Oh, hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so. Yeah, that's what's up. Yeah. Não sei de qual festa ele estava se referindo, mas, enfim, né? Ficou no ar. A galera também na internet tá metralhando todo mundo. Não pode ver uma foto do Diddy com algum famoso que, tipo, ela fala, ah, tá envolvido. E, gente, a gente até então não sabe exatamente quem, né, ia nessas festas obscuras e quem ia naquelas festas meio que normais que ele dava, que tinha bastante imprensa, que aparentemente ia acontecer tudo certo. Nessas festas mais bizarras, que chamava de freak off, essas festas eram, assim, regadas a todo tipo de droga. Ele distribuía isso para todo mundo gratuitamente, então a galera fazia uso de tudo quanto era coisa, inclusive que é, assim, comumente conhecida como droga do estupro. Essa era uma das substâncias que era utilizada na festa deles, que ia resultar, claro, em abusos sexuais. E tinham várias outras substâncias também que a galera usava, assim, à la vontade. Além das pessoas que já sabiam o que ia acontecer, né? Os amigos dele, que estavam ali do lado dele, tanto famosos, enfim, mas que sabiam do que se tratava a festa. Muitas pessoas eram contratadas para ir e não sabiam exatamente o que ia acontecer. Muitas pessoas eram convidadas e iam porque achavam que era uma oportunidade na indústria, e ele falava isso mesmo, para muitas pessoas irem na festa.
E a galera ia. Lembra que eu falei lá no caso do R. Kelly? Mesma coisa, eu vou te produzir, eu vou te dar uma oportunidade na indústria, pipipi, popopó. E aí quando chega lá não é bem isso, então era mais ou menos por esse caminho. Só que assim, mesmo quem sabia o que possivelmente poderia acontecer na festa, ainda não tinha entendido que a festa só terminava quando o Diddy quisesse que terminasse. Aquilo durava dias e todo mundo tinha que fazer o que ele mandasse ali, mesmo que a pessoa não quisesse mais, mesmo que a pessoa quisesse ir embora, isso não ia acontecer. E aí ele ia usar de violência, de ameaça, do que fosse necessário para manter as pessoas lá fazendo o que ele quisesse e só terminava na hora que ele quisesse. Mais pra frente, quando ele for preso mesmo, vou seguir a linha do tempo aqui, a gente vai detalhar um pouco mais, não com tantos detalhes sórdidos, porque acho que não é necessário, mas aí eu vou explicar um pouquinho melhor como que funcionava isso. De toda forma, para seguir a linha do tempo, então ele dava essas festas, até então tava todo mundo, assim, feliz. Quem não tava feliz não tinha voz pra falar que não tava feliz. Então o negócio ia por debaixo dos panos. Outra coisa que ele fazia bastante era um acampamento. Aí ele fazia pra pessoas bem jovens, que eram tipo um acampamento musical lá, que ele ia agenciar as pessoas. Eu não sei exatamente como que funcionava, porque essa era a ideia que se passava pra quem tava de fora. Inclusive o Usher participou desses acampamentos quando ele era bem jovem, que foi quando ele começou, né, com o Diddy. E ele conta que, tipo assim, ele não entendia o que estava acontecendo, mas, segundo ele, aconteceu umas coisas curiosas. Tipo, acho que foi esse o termo que ele usava. Aconteciam coisas bem curiosas, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo ali. Então, por aí você já vê que, tipo, tem alguma coisa estranha. Inclusive, quando ele mesmo é perguntado se ele deixaria os filhos dele irem no acampamento do Diddy, ele fala que jamais deixaria os filhos irem. Como eu falei do Justin Bieber antes, o Justin também participou desses acampamentos, mas a gente não sabe, né, até então, de fato, qual era o conteúdo desse acampamento aí, porque vindo do Diddy a gente tá podendo esperar qualquer coisa. Ele vivia o auge da vida dele, da carreira dele, tudo dava certo. E é aquele negócio, né, gente? Para além das pessoas que são vítimas e que não podem falar, existe um monte de gente que teria voz para falar, mas escolhe ficar quieta e não fala. E eu vou me repetir de novo, vou falar do R. Kelly, porque foi a mesma coisa que eu falei no outro vídeo do R. Kelly, que também tinha um monte de gente que participava disso e que, né, não falava nada, não denunciava, não dizia nada. Algumas pessoas porque se beneficiavam disso, outras porque tinham medo do Diddy, porque justamente aquele negócio que eu falei lá no início do vídeo, muita gente ao redor dele morria, né, gente? Então não é que ele fazia acusações, mas era bastante suspeito e amedrontador. Então muita gente também tinha medo do que ele poderia fazer. Mas uma pessoa conseguiu ultrapassar esse medo e é por causa dessa pessoa que a casa do Diddy começou a desmoronar. A cantora Cassandra Ventura, mais conhecida como Cassie, ela fez muito sucesso no R&B e conheceu outra cantora que também foi agenciada pelo Diddy, conheceu ele bem novinha, e ela chegou a se casar com ele, teve um relacionamento bem longo aí, acho que ela ficou mais ou menos uns 10 anos no relacionamento com ele, e é ela a primeira pessoa que denuncia esse cara. Depois que ela finalmente conseguiu terminar o relacionamento com ele, é que ela faz uma denúncia formal contra ele, alegando diversas violências, violência doméstica, diversas agressões e abusos dos mais variados tipos, inclusive sexual. Naquele momento, ninguém denunciava ele, ninguém tinha poder para combater ele, a gente vai entender melhor mais para frente. Então a Cassie decidiu fazer um acordo com ele, porque pelo menos acho que foi a única maneira que ela encontrou de ver alguma justiça sendo feita, já que era bem difícil de acreditar que alguma outra justiça ia de fato ser feita no caso dele. Só que ela deixou um legado. O primeiro legado que ela deixou foi que nessa denúncia ela conta que um dia ela, várias vezes, né, na verdade, mas um dia em específico, ela estava num hotel e ele contratava garotos de programa e obrigava ela a ter relações com esses garotos para ele assistir e gravar. Isso aconteceu diversas vezes, segundo a Cassie, mas o que aconteceu nesse dia, nesse hotel? Foi que ela foge do quarto, ela consegue fugir, e ela está no corredor. E aí no corredor tem
câmeras de gravação. E as câmeras flagram ela no corredor. E o R. Kelly, eu ia dizer, poderia até ser, mas não é nesse caso. Era o Diddy. Ele chega por trás dela, puxa o cabelo dela, joga ela no chão e ele praticamente não, ele espanca a Cassie. E tudo isso é filmado. Esse evento aconteceu em 2016. No momento que ela fez a denúncia, ela contou a história e tal, só que ela não tinha gravação e nem o hotel tinha gravação, porque segundo a Cassie, o Diddy comprou as fitas, né, gravadas do hotel no momento que aquilo aconteceu, né, na época que aquilo aconteceu em 2016 mesmo, ele foi lá e comprou aquelas fitas. Então, ela não teria como provar naquele momento que ela estava falando. Mais um tempo depois, essas fitas foram vazadas. Então, eu não vou colocar aqui, porque eu acho que é muito pesado, mas se vocês quiserem pesquisar aí na internet, tem as filmagens para assistir. É bizarro, gente, o que ele faz com ela, assim. E, tipo, em plena luz do dia, no corredor de um hotel, esse cara tinha certeza da impunidade, ele não tinha medo nenhum do que ele estava fazendo. E aí, quando essas fitas vêm à tona, quando essa filmagem vem à tona, eu falando fita, talvez nem seja fita, né, gente? Só que eu sou muito velha mesmo, né? Que eu uso do tempo da fita cassete, então me perdoe. Mas enfim, as filmagens vieram à tona e aí corroborou com tudo que a Cassie estava contando. Ou seja, deu mais credibilidade pro que ela estava falando. Porque corroborava com a história dela, fechava com a história que ela estava contando. Junto, por que eu digo que foi com ela que isso começou a desmoronar? Porque é aquele lance do Me Too, né? Do eu também. Quando uma mulher denuncia um cara que abusou diversas pessoas, outras pessoas começam a se sentir encorajadas a fazer o mesmo. Porque até então o Diddy parecia completamente inalcançável. Até para a própria Cassie, ela decide fazer um acordo com ele justamente porque eu imagino que na cabeça dela era impossível ele ser levado à justiça e ser condenado por alguma coisa. Porque ele parecia um cara totalmente inatingível. E até certo ponto ele era até aquele momento. Só que com a denúncia dela, ela meio que encoraja outras pessoas a, tipo, eu também vou denunciar, mesmo que já não tenha mais provas, que já não tenha mais como condenar ele, mas de alguma maneira promover alguma mudança. E sim, esses depoimentos dessas pessoas que denunciaram ele foram extremamente importantes para o que está acontecendo agora. Ele recebeu nos meses seguintes diversas denúncias. A Cassie denunciou ele no ano passado, em 2023, e aí depois da denúncia dela veio denúncia em cima de denúncia, e aí a polícia falou, cara, tem alguma coisa errada. Primeiro porque o depoimento da Cassie estava sendo corroborado por aquela imagem que foi vazada, ou seja, ela não tinha mentido, e muita gente vindo contar história muito parecida, a polícia começou de fato a desconfiar de que tinha alguma coisa estranha com esse cara. No início desse ano, então, a polícia faz uma busca na casa dele. E essa busca é um outro marco na investigação. Não só pelo que eles encontraram, mas também pela maneira como essa busca teve que acontecer. Uma outra maneira que só corrobora como esse cara era influente dentro da indústria, e não só com os artistas, mas com pessoas de poder mesmo, é que para fazer a busca na casa dele, os próprios policiais que foram fazer, eles não sabiam que aquela era a casa do Diddy. Por que que eles não sabiam? Porque se eles ficassem sabendo, amanhã vocês têm uma operação e vão na casa do Diddy, aquela informação poderia vazar. Porque ele tinha muita gente corrupta dentro da própria polícia que ia mandar informação para ele. Então eles não podiam saber de quem era a casa que eles estavam indo, que eles iam fazer a busca. Eles só descobrem que aquela é a casa do Diddy quando eles de fato entram na casa e veem a família do Diddy. Aí eles falam, ok. Aí eles associam com ele. Porque antes eles não sabiam por quê? Para a informação não conseguir vazar e o Diddy não conseguir se preparar para receber a polícia naquele ambiente. Então, eles todos foram pegos de surpresa, tanto os policiais como o próprio Diddy. Desde o momento onde aconteceu a busca até
setembro, onde ele foi preso, ninguém sabia o que tinha acontecido, o que tinha sido encontrado dentro da casa do Diddy. Então todo mundo sabia que alguma coisa tinha sido encontrada, estava muito estranha aquela história, só que ele não foi preso imediatamente. Isso é uma outra dúvida que a mídia e todo mundo na internet também começou a se questionar. Por que um monte de coisa foi encontrado no início do ano e demorou tanto tempo para ele ser preso? Segundo a polícia, porque tem mais caroço nesse angu, né? Não foi isso que eles falaram, mas é basicamente isso. Tinha mais gente que eles queriam pegar, tinham mais informações que eles queriam achar, por isso eles deixaram o Diddy solto tanto tempo. Mas agora que ele foi preso, a polícia finalmente entregou o processo e aí esse processo virou público. Então todo mundo conseguiu descobrir o que tinha na casa dele. E, gente, eu digo que esse cara, ele é criminoso e bizarro e é nojento, tá? É nojento. Tudo isso. Foram encontradas várias sex tapes, filmagens de todas aquelas orgias que aconteciam naquelas festas, que envolviam, é importante dizer, que envolviam abuso sexual, gente. Não é que tava todo mundo, faceiro, se divertindo. Não, as pessoas estavam obrigadas a estar ali. E, ao que parece, tudo isso aparecia naquelas filmagens. Então, os investigadores falam, os promotores agora do caso falam que nessas filmagens, nessas informações que eles conseguiram encontrar, eles conseguem comprovar que, primeiro, as pessoas eram coagidas a ir lá, seja de várias maneiras. Quando as pessoas tentavam fugir, o Diddy usava de violência. Então, essas pessoas eram agredidas fisicamente para estar lá, eram agredidas psicologicamente com promessas, com chantagens. Então, ali com pessoas que tinham menos poder do que ele. E, principalmente, elas eram filmadas e essas filmagens que aconteciam ali na festa serviam para o Diddy fazer chantagem com essas pessoas depois, para elas não conseguirem denunciar, ou então teriam suas imagens vazadas, né? Ou então perderiam alguma regalia, ou então, eu não vou te ajudar, eu falei que eu ia te ajudar, você ser cantora, atriz, enfim, o que fosse, e não vou mais te ajudar, porque você tá, né, enfim, falando mal de mim, que seja, fazendo uma denúncia. Enfim, ele coagia essas pessoas. Então, aparentemente, tudo isso está sendo mostrado ali. Fora isso, uma coisa que está repercutindo muito também na internet, principalmente na mídia gringa, a galera tá fazendo piada em cima de piada sobre isso, foi o fato de ter 1.000 litros de lubrificante óleo de bebê na casa dele. Tipo, não era uma quantidadezinha, não. Eram 1.000 frascos de lubrificante. Gente, é grotesco. Só isso que eu posso dizer. É grotesco. Então vocês imaginem a quantidade de acusações de diversos crimes diferentes que esse cara tem. Ele tá sendo acusado de todos os tipos de tráficos possíveis, eu imagino. De drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, inclusive, de abuso, de violência, de... Gente, é muita coisa que ele tá sendo acusado aí. E pelo que parece, a polícia tem provas bastante robustas para conseguir condená-lo. Ele pode pegar de 15 anos, é o mínimo que ele pode pegar, até prisão perpétua, passar o resto da vida fazendo companhia lá para o amigo dele, o R. Kelly. Então, gente, ele foi preso agora no dia 16 de setembro de 2024. Imaginem quantos anos que esse cara dá essas festinhas, que a galera faz piada com as festinhas do Diddy. Então, imagina quantos anos e quantas vítimas ele teve e que tentaram denunciar, que foram silenciadas até finalmente esse cara ser preso. É bizarro pensar. Mas vocês não imaginem que ele caiu assim tranquilamente. Ele foi preso. Mas a defesa dele alega que ele se declara inocente. Primeiro de tudo, ele se declara inocente, ele diz que ele não tem nada a ver com isso. E o que a defesa quer? Primeiro, eles vão alegar, pelo que a gente está entendendo, que foi tudo consensual, que ele não brigou nada, ninguém ia fazer nada. Então eles falam, ele não é perfeito, ele não é, mas ele não cometeu crime nenhum, enfim, né? A defesa dele
até então tá apoiada nisso. Só que assim, gente, é muita denúncia, é muita gente, é muito crime. Eu não sei se ele consegue se escapar nessa, não. Mas eu acho que ele tinha plena certeza que ele conseguiria. Porque o cara se escapou até agora. Eu acho que vai criando uma arrogância. Se a pessoa vai ficando tão arrogante que eu imagino que ele achava que ele ia sair dessa fácil. Ele foi preso em Nova York, como eu falei agora no dia 16. E ele foi preso num hotel. E aí a defesa dele pede para que ele responda em liberdade, porque até então ele está aguardando o julgamento, é uma prisão temporária, preventiva, não sei como é que fala lá nos Estados Unidos, mas enfim, ele está aguardando o julgamento, ele não foi condenado ainda. Aí a defesa dele fez uma proposta de pagar 50 milhões de dólares, digamos, de fiança. Pensa no tanto de grana que isso representa para ele, é uma migalha, né? Mas enfim, 50 milhões de dólares e entregar todos os passaportes dele, de todos os familiares dele, dos filhos também, para garantir para a justiça que ele não vai fugir. Só que a juíza do caso falou: mas teve um pontinho aqui que me chama muita atenção. Que não foi só a questão do Diddy tentar fugir, né? Tentar uma fuga, possivelmente. O que acontece foi que no dia que ele foi preso, para uma única pessoa, ele fez 49 ligações. Ou seja, ele estava tentando contato com uma pessoa só. Ele fez 49 ligações, fora todas as outras ligações que ele fez naquele dia que ele foi preso, nas vésperas do dia que ele foi preso. Ou seja, a justiça acredita que essas ligações eram tentativas de coibir possíveis vítimas, né? Pessoas que talvez fossem ser testemunhas. Então, a juíza fala, ele já tentou obstruir a justiça uma vez e ele solto vai ter mais chance de tentar fazer isso mais vezes. Então, não é seguro que esse cara aguarde o julgamento em liberdade. Graças a Deus, essa juíza manteve ele preso, então ele vai aguardar o julgamento presíssimo. O que as notícias dizem é que ele está numa cela sozinho nessa cadeia, parece que foi numa cadeia bastante barra pesada, então deixaram ele lá tanto para manter a segurança dele, dos outros detentos contra ele, como a segurança dele contra ele mesmo. Porque quem lembra aí do caso do Jeffrey Epstein? Eu não trouxe aqui no canal, mas acompanhei, teve até documentário aí, não sei se vocês acompanharam, que é um outro cara, magnata também. Esse aí também se envolveu ali nos Estados Unidos, mas ele tinha, acho que a esposa dele era britânica, tinha envolvimento até com a família real, super amigo ali do príncipe Andrew, né, o filho da rainha Elizabeth, e tinha também vários envolvimentos aí com abusos sexuais. Até uma ilha o cara tinha para abusar tranquilamente sexualmente de outras pessoas. E o Jeffrey Epstein, quando ele foi preso, ele se suicidou ali na cela sozinho. Essa é a notícia oficial. Mas muita gente acredita que, na verdade, ele não tirou a própria vida, que tiraram a vida dele para que ele não entregasse mais ninguém, para que ele não contasse mais nada sobre o caso e nem entregasse mais nomes. Então existe aí essa conspiração, digamos assim, esses boatos de que isso poderia também acontecer com o Diddy, para ele não entregar outras pessoas, porque muita gente tem comentado de que tem muito envolvimento de outras pessoas, inclusive tem uma trindade do mal aí que Hollywood toda conhece, que era o R. Kelly, o Diddy e o Jay-Z, sim, esse mesmo marido da Beyoncé. Parece que os três ali formavam um grupinho do mal, de fazer maldades com as pessoas. O R. Kelly já tá preso, o Diddy tá caindo e a galera fala que tem muita coisa aí do Jay-Z que ainda não veio à tona e que pode ser que venha. Então ele é um dos nomes mais comentados aí que a galera tá especulando que tem algum envolvimento também em coisas estranhas acontecendo por aí na indústria musical. E eu não boto minha mão no fogo por ninguém, eu desconfio de todo mundo, então eu também desconfio que, assim, temos provas? Não, porém, me surpreenderia? Também não. Pode ser que tenha sim. Então, né, pessoal, fica aí em aberto. Mas além do Jay-Z, tem outros nomes também de outros artistas que também se envolviam aí nessas festinhas
e que o Diddy pode muito bem entregar, pode falar, pode, enfim, pode vir à tona muita gente, então tomara que ele permaneça ali bem trancadinho e que ele abra a boquinha e conte tudo que ele sabe. Bem, gente, até onde eu sei, é mais ou menos isso o resumão, o raso. Eu nem adentrei um monte de coisas aqui que eu fui falando por cima com vocês, porque realmente é muita treta, é muita coisa, é muita história sobre esse cara. E conforme for saindo mais notícias, eu trago aqui no canal ou levo lá nas redes sociais do canal, então dá uma seguida por lá, porque aí eu vou atualizando assim, com mais afinco, e aí a gente vai tentando todo mundo se manter informado sobre esse caso. Antes de sair, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like para valorizar aí a pesquisa que foi feita para trazer essas informações para vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que tá aí perdido, não sabe quem que é Diddy, não sabe o que tá acontecendo, só vê que tá o bafafá na internet e ainda não entendeu. Compartilhe esse vídeo. Pede para essa pessoa também se inscrever aqui no canal, que a gente vai crescendo cada vez mais no nosso canalzito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!